Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, a rádio que toca a esperança. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e hoje tenho a alegria de estar conversando com o padre Miguel Martins. Padre Miguel Martins é nosso habitué aqui do programa, é superior dos jesuítas, coordenador do Núcleo Apostólico da região Brasília-Goiânia e diretor do Centro Cultural de Brasília. Padre Miguel, seja bem-vindo ao nosso programa, com muita alegria, receba o nosso abraço fraterno. Seja bem-vindo a mais um programa de Justiça e Paz. Sua saudação aos nossos ouvintes. Obrigado, Ana Paula. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui de novo, né? Então, uma saudação especial para todos aqueles que nos escutam é, nesse momento. Um grande abraço. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, em muito boa companhia. Hoje é também um programa muito especial aqui na Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, o Facebook, no arroba CJP Brasília, pelas redes sociais, também estão aqui participando e mandando os seus comentários. A gente tem lido os comentários e respondido no vídeo do YouTube, tá, gente? Pessoal, o programa de hoje é muito, muito, muito especial, porque nós vamos falar justamente do Papa Leão XIV. Vamos trazer algumas informações sobre o novo pontífice. É claro que a partida do Papa Francisco ainda é sentida, mas a igreja precisa de uma liderança. E o conclave foi organizado, e o resultado do conclave foi a eleição por mais de 2/3 dos cardeais do Papa Leão XIV. A gente percebe, Padre Miguel, pelo próprio discurso de início de papado, quando ele se dirige lá à sacada da Basílica de São Pedro, que a gente vai ter um processo de continuidade em relação ao Papa Francisco em vários aspectos. É exatamente isso, né? Eu acho que a gente vai continuar assim. Eu fiquei muito emocionado até quando o Papa Leão XIV proferiu as primeiras palavras, né? Já desejando a paz, né? E referindo-se à paz do Cristo ressuscitado. É muito bonita essa conexão, sabe? A conexão que ele já estabelece com o pontificado de Francisco quando ele deseja a paz, né? Trazendo a paz como dom do ressuscitado. E a gente lembra que a paz é algo pela qual o Papa Francisco o tempo inteiro, e os papas anteriores também, eu acho que é interessante também a gente perceber essa linha, né? Do tempo, a igreja sempre como aquela que vai propor, que vai lutar pela paz no mundo, né? E quando ele fala paz, a gente lembra que o Papa Francisco o tempo inteiro falou pela paz de maneira bastante contundente e muito firme, e deixou como desejo final dele, no próprio testamento, dizer assim, a paz, né, no mundo e a irmandade entre as nações, entre os povos. Então, assim, é um dado que já no início do discurso já marca uma perspectiva de continuidade. E isso me deixou muito feliz. E aí, quando ele fala, então, né, de uma igreja sinodal que escuta, que dialoga, né, que busca, uma igreja buscadora, ele usa a palavra buscar 3 vezes, né, o verbo, né? É muito bonito isso no discurso inicial, assim, quando ele se apresenta na sacada da Basílica. Então, assim, de fato, e a gente está vendo nos dias que se seguiram àquela aclamação, podemos dizer assim, popular na praça, a apresentação do Santo Padre, o Papa Leão XIV, a gente vai percebendo que muitas coisas vão se confirmando nas palavras que ele proferiu depois, nos dias seguintes, né? É tão bom isso, né? Deixa o coração da gente em paz, sabe? Percebendo que, de fato, o Espírito Santo está trabalhando, está agindo na igreja, né? E é tão interessante ler agora essas leituras da liturgia diária, a gente percebendo o trabalho do Espírito Santo na igreja, né? Nas leituras dos Atos dos Apóstolos. É maravilhoso isso. Estou muito feliz com isso e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora.
Pois é, o Papa Leão, ele realmente, então, é muito emblemático que ele comece falando a paz esteja convosco, né? Porque é isso que você colocou, é o primeiro encontro com Cristo ressuscitado e os discípulos. Talvez os discípulos ainda não entendessem todas as dimensões daquele encontro, era algo surpreendente. E ele mostra nesse primeiro encontro as marcas da crucifixão e diz novamente: a paz esteja convosco. 8 dias depois, no segundo encontro com os discípulos, ele inicia o encontro dizendo: a paz esteja convosco. Então, ele coloca, né, Leão 14 como a paz um aspecto fundamental do seu pontificado. E ele continua no discurso com uma frase que achei super interessante, assim, porque volta com essa conexão do Papa Francisco, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra, a paz esteja convosco. E na sequência, ele tem um momento de apacentar o rebanho de fiéis falando Deus ama a todos incondicionalmente. Então, é uma marca muito evangélica, né? Deus ama a todos incondicionalmente. Aí eu fiquei muito feliz. É interessante pensar que foi um conclave muito rápido, um conclave que em 3 votações definiu o novo Papa e durou 2 dias. E isso eu acho muito bom para a igreja também, porque mostra uma convergência, mostra que tem muitos cardeais pensando da mesma forma e direcionando a igreja para esse momento de igreja em saída, igreja em missão. O fato dele ser agostiniano também tem essa tradição de ser um contato direto com o povo. Papa Francisco jesuíta, missionário, agora Papa Leão 14, missionário também. Então, são camadas de simbolismo que vão sendo acrescentadas, mas sempre esse reforço da mensagem da igreja que tem que estar em contato direto com aqueles que sofrem, que tem que estar auxiliando quem sofre, promovendo o evangelho verdadeiro, o evangelho, até eu diria primitivo, né? A mensagem mais pura do evangelho. E isso é fantástico, gente. Como é bonito isso. É bacana ser cristão. Me lembro dos primeiros momentos do papado de Francisco, quando ele falou assim: o cristão é feliz. É feliz porque ele tem a mensagem salvífica. Como que você vai ser triste se Uhum, você tem uhum. essa mensagem salvífica, gente? É isso mesmo, Ana Paula. E é legal ver esse teu entusiasmo, que é o entusiasmo da gente, nós todos, que a gente sentia que a nossa preocupação em que houvesse essa continuidade, em que fosse eleito um Papa aberto a essa proposta do Vaticano II, por exemplo, da igreja que dialoga com a sociedade e tal. Então, assim, é exatamente isso que você sente, uma igreja aberta ao evangelho, sabe? Que resgata essa experiência da comunidade primitiva, como você lembra, né? Quer dizer, a alegria dos discípulos. Então, assim, ver aquele calor humano da praça e as pessoas gritando Leone, Leone, é muito lindo isso, porque, assim, o impacto foi grande, né? Quando falou assim, é Prevost, norte-americano ou estadunidense, né? E aquele suspense, como vai ser isso? E de repente, quando ele fala, ele começa a falar, já estabelece a conexão. A própria emoção dele é muito bonito também. São dados assim, são detalhes que vão trazendo uma consolação e uma certa confirmação no coração da gente, né? Que é aquela timidez assim dele. Ele é um homem muito reservado, né? Ele é muito discreto. Ele não tem assim aquele jeito, a espontaneidade do Papa Francisco, é claro, a gente não vai querer comparar, né? E é muito ruim esse tipo de comparação, cada pessoa é o que é e tal, e o estilo dele, assim, tímido, né? Até tímido, mas que de repente é emocionado, a gente percebe que ele está emocionado, quando ele viu aquela multidão, e a grandeza da missão que ele assume, sabe? É grande demais tudo isso. E ao mesmo tempo é grande, mas se você não tiver um coração de criança, um coração de discípulo mesmo, você não vai poder levar adiante. Quer dizer, é bonito demais ver isso. Isso é muito cristão, é muito evangélico. Você assumir uma missão dessa envergadura, mas com uma simplicidade impressionante. É isso que fascinava na gente, o Papa Francisco, né? Quer dizer, perceber que a gente precisa desse frescor ao qual você se refere, sabe?
e ao qual se referia o Papa Francisco logo na Evangelii Gaudium, essa alegria do discípulo, da discípula, sabe? Aquela coisa assim de você, se você não tiver essa simplicidade, né, você não poderá ser fiel ao Evangelho, sabe? É porque é isso que faz o discípulo, aquele coração de que alguém que está aprendendo, que quer aprender. Alguém, por exemplo, agora falando do Papa Leão XIV, que sai dos Estados Unidos, porque assim, vamos assim, bastante ser honestos, né? Quando fala Estados Unidos, a gente já pensa aquele gigante que é aquele país no mundo, que representa tudo, né? Então, assim, em termos culturais, em termos de poder, em termos econômicos, de políticos, tudo mais, a gente sabe o que significam os Estados Unidos e também o que significam do ponto de vista do domínio, do império, isso tudo a mais a gente sabe, né? Então, de repente, quando vê um homem que sai dos Estados Unidos, vai ser missionário no Peru, e não no Peru, em Lima, na capital, vai para uma diocese pobre no norte do país, né? E conviver com aquelas pessoas necessitadas. Então, assim, esse impulso missionário ao qual você também se referia, né, que marcou Francisco, e que marca agora nosso Papa Leão. Então, assim, isso dá traz para mim, como o jesuíta falando agora, né, uma consolação, porque Santo Inácio falava de consolação como a consolação é um sinal, né, da presença de Deus e da escolha de Deus, né? Então, assim, então ele tendo essa atitude, né? Ele foi, viveu e deixou-se ensinar. Que coisa linda quando ele, no discurso de abertura, né, de apresentação, ele diz assim: Eu quero fazer agora uma saudação, e muda, né, de italiano para o espanhol, né? Ao povo, não falou meu povo, falou ao povo da diocese de Chiclayo, né? Que caminhou com o seu bispo, que formou o seu bispo. Muito lindo isso. Isso Ele foi traz. super É muito emocionante. é assim, eu de fato me emocionei na hora, me ficaram rindo da minha cara, porque na hora a gente estava vendo como comunidade assistindo a televisão, e aí o pessoal olhava a minha cara e eu estava muito, muito assim emocionado mesmo, porque quando ele diz assim, com vocês eu sou, para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão, né? Não é muito lindo isso, porque olha, não é nada mais do que isso o que a igreja espera do Papa, dos bispos, dos padres, por exemplo, né? Quer dizer, é isso, que nós tenhamos essa consciência, eu como presbítero, né? Quer dizer, que nós para o povo, né? Nós somos presbíteros, pastores, né? Mas com o povo, nós somos cristãos. É maravilhoso isso, porque o Papa Leão XIV, ele se coloca exatamente na mesma linha do Papa Francisco, né, ao afirmar a necessidade, né, de superar essa visão clericalista que nos coloca longe das pessoas, longe do povo, né, longe dos outros batizados, porque a gente precisa se lembrar que nós todos também somos batizados. Em primeiro lugar, nós somos batizados. É o que nos traz e nos confere a dignidade de cristãos e de discípulos e discípulos de Jesus, né? Nós somos cristãos. Então, a gente precisa entender isso. Se o fato de ser presbítero, ou bispo, ou papa, né, ou bispo de Roma, que é aquele que vai confirmar na fé aos irmãos, que é a missão do papa, a gente precisa entender que nós não seremos bons pastores se nós não formos bons cristãos. É um princípio básico, básico. Então é muito bom, assim, eu gosto de partilhar isso com vocês que estão escutando a gente, que, de fato, antes de ser padre, ou bispo, ou papa, nós precisamos ser cristãos. Entende? Então, assim, não é o que nos define, não é o fato de ser padre, ou o fato de ser bispo, ou o fato de ser papa, ou o fato de ser coordenador de uma comunidade, ou ser ministro de uma igreja, ou ter alguma função eclesial na comunidade. É o fato de nós sermos batizados e batizadas, sabe? Então é lindo, e também tudo muito em linha com o Vaticano II, em linha para nós aqui na América Latina, com o documento de Aparecida, e principalmente, agora eu trago um pouquinho para a coisa mais atual, o Sínodo, sabe? Essa perspectiva. Exatamente. Não sei se você quer comentar também isso, depois a Eu gente retoma. quero porque eu acho que é super importante o papel, né, do sínodo da igreja e que ele se compromete logo no seu discurso de Uhum, inauguração do papado, né, de apresentação. Ele uhum, fala da sinodalidade, fala da necessidade da igreja continuar na sinodalidade.
Isso para Uhum, mim foi maravilhoso. Outro momento que eu achei muito emblemático é a construção de pontes que Francisco reiteradamente falava, né? Ele até agradece o Papa Francisco. Obrigado, Francisco. Gente, é tão bonito isso. É um é Papa que muito. chega e fala assim, tem tantas camadas de simbolismo, se você for pensar, o próprio Leão, né? Frei Leão É, era o melhor amigo de São Francisco de Assis. Então uhum, tem essa conexão também, apesar dele referir claramente a Leão 13, né? Que a gente pode falar sobre isso também. Dele isso. escolher Leão 13 porque tem algo muito emblemático em Leão 13 que é a inauguração do ensino social da igreja. Então, Isso. chamado Doutrina Social da Igreja, né? Com a Rerum Novarum, há cento e trinta e Uhum, quatro anos atrás, a primeira encíclica do ensino social da Igreja, Rerum Novarum das Coisas Novas, onde justamente o Papa Leão XIII enfrentava as questões do capitalismo predatório e principalmente da forma como os trabalhadores eram explorados. E a Igreja se posiciona claramente contra essa exploração dos trabalhadores. E uhum, ele colocando esse nexo, né, de relação com Leão XIII para ser Leão XIV, e já se manifestou em relação aos trabalhadores da inteligência artificial, aos trabalhadores do mundo virtual, aos precarizados, né, por esse mundo virtualizado. É super interessante ele se colocar como sendo um reinaugurador desse processo das encíclicas sociais. Foi muito simbólico isso. É importantíssimo isso que você lembra, né? Essas duas coisas. Tanto a questão da sinodalidade, que ele assume o caminho sinodal, como ele resgata toda uma tradição do ensino social da igreja, né? Quer dizer, na verdade, se a gente for olhar lá nos Atos dos Apóstolos, e desde a história da igreja, toda a história da igreja é uma história de muito compromisso com os trabalhadores, trabalhadoras, com os pobres, né? Com esse compromisso social não é uma coisa nova. O compromisso social é uma coisa que vem desde o tempo de Jesus mesmo, o próprio Cristo, né? Então, assim, e a comunidade primitiva, a comunidade cristã primitiva assume isso, e ao longo dos séculos, isso vai se tornando cada vez mais uma marca dos cristãos, né? E aí, com o Leão XIII, a gente percebe que há uma sistematização, podemos dizer assim, desse ensino social, né? Com a Rerum Novarum, e a qual se sucederam outras encíclicas e documentos papais. É importante que, assim, é interessante como a gente percebe a Rerum Novarum, ela marca um momento na igreja com relação à preocupação com a justiça social. E, por exemplo, se a gente traz chega até o Papa Francisco publica Laudato Si, né, mais de 10 anos atrás, e a gente percebe que aí também é uma revolução. Para vocês perceberem, meus queridos ouvintes, minhas queridas que estão nos ouvindo, irmãos e irmãs, quer dizer, é uma continuidade, há uma continuidade e, ao mesmo tempo, com momentos marcantes, né, de aprofundamento que nasce do discernimento da própria igreja. Quer dizer, a Laudato Si marca, né, uma pequena mudança no sentido não de se contrapor, mas pelo de somar, de crescer, de acrescentar, né, a escuta do meio ambiente, da crise socioambiental, exatamente o que o Papa Francisco vai trazer na Laudato Si, e por isso que é um encíclica importante e que marca o pensamento não só da igreja, né, mas e principalmente para fora da igreja, porque na verdade a igreja não é a referência do mundo no sentido, a gente precisa pensar as coisas com o olhar aberto, como o Papa Francisco faz e como o Leão XIV vai continuar fazendo, certamente. Então, assim, essa proposta da Laudato Si ela amplia nesse sentido por conta do próprio discernimento da igreja em relação à crise ambiental, né? E agora chega Leão XIV trazendo, primeiro assumindo o nome Leão, né? Que é uma coisa fantástica, né? E maravilhosa, é uma marca muito importante, exatamente se referindo, comparando, né? Se naquela época, no final do século XIX, você tem a Revolução Industrial, a gente tem agora a Revolução Digital e a inteligência artificial. Quer dizer, como é que nós podemos pensar? Aí vocês podem dizer assim, como muitas pessoas me questionam, o que é que o meio ambiente tem a ver com a nossa fé, né? Então, o que que a inteligência artificial e a revolução digital têm a ver com a nossa fé? Tudo, entende? Quer dizer, simplesmente tudo. Então, a gente não pode dissociar uma coisa. Nós não vivemos a nossa fé no mundo das nuvens. E não é de um modo etéreo. A nossa fé, ela é uma fé encarnada, né? O próprio apóstolo Tiago, na carta, ele vai dizer assim,
né? A fé sem obras, ela é morta, ela não existe. Então, meus queridos, assim, é interessante a gente falar sobre isso nesse programa, né? E para esse público, por exemplo, da Rádio Nova Aliança, que nos escuta, né? Que nos escuta, é importante a gente lembrar. Então, é muito importante que a gente fale sobre justiça social, socioambiental, né? Sobre essa preocupação da nossa, da nossa, da evangelização nos meios digitais, por exemplo, né? Que tipo de evangelização? Que fé? De que fé a gente está falando? Aquela fé que dá dinheiro, midiática, que dá likes, é só isso, né? E a gente tem, infelizmente, tanto o espaço digital sendo ocupado por tantas pessoas que visam só a monetização. Eu não estou criticando simplesmente os pregadores das redes sociais, não. Eu acho que há muita coisa linda, né? Mas a gente precisa aprender também a desenvolver o senso crítico. E Leão 14, pela formação que tem, né? Ele vai ajudar muito a gente a prosseguir nesse caminho. Ele é uma pessoa que realmente, pela sua trajetória, você colocou, né? Ele se tornou cidadão do Peru, ele é um poliglota, né? Ele também é muito bom em organizar os processos, né? Ele foi líder dos próprios agostinianos durante muito tempo. E Padre eu Miguel. achei super interessante, Padre Miguel, o lema dele, né? O lema episcopal em Ilo Uno Uno, não sei se eu falei certo, tá? Mas Sim. que é uma palavra de Santo Agostinho na exposição sobre o Salmo 127 para explicar que, embora nós cristãos sejamos muitos, no Uhum. único Cristo somos um. Achei super interessante essa escolha, né? Super interessante a escolha do lema episcopal e Isso. também do brasão dele, que ele faz uma conexão com o próprio brasão dos agostinianos, né? E isso tem uma ressonância mística, esses dois aspectos, né? Que ele conecta tanto o místico como o teológico, como o eclesiológico, missionário, numa espiritualidade agostiniana para iniciar o seu projeto de papado. Outra Uhum. coisa que achei super interessante foi que ele rezou Ave Maria Ai, naquele maravilhoso. primeiro momento. É, ele mostra uma sensibilidade muito grande para essa questão da devoção, né, à Nossa Senhora, da devoção popular, né, da sintonia com o sentimento do povo, no sensus fidei que ele fala, né, o sentido dos fiéis, o sentido do povo de Deus. Então, assim, essa sensibilidade, ela já traz também mais um indício de que a gente está em boas mãos. A igreja está em boas mãos, sabe? O Espírito Santo trabalhou mesmo. E ele, ao falar dessa unidade, você se referia ao, Lema ao, episcopal. ao lema do episcopado, né, de ele como bispo de Roma e papa da igreja, quer dizer, a gente percebe ele trabalhar pela unidade. A gente vê, de fato, a gente percebe na igreja, né, uma oposição, uma polarização que não é saudável, sabe? Que não é saudável porque a gente percebe que nós somos diversos, isso está lá nas cartas de São Paulo, na teologia paulina. A igreja é diversa, nós somos diversos, mas nós seguimos o mesmo, em Cristo nós somos um no Espírito. Então, assim, viver essa diversidade, né, diminuindo as tensões ou os conflitos. Na verdade, claro que tensões vão existir sempre, e aliás, isso não vai acabar. A gente E não tem, natural, é natural que é isso existe. natural porque a gente busca o consenso, né? É maravilhoso isso. E o consenso vem de onde? Do mesmo espírito, né? De seguir o mesmo Exatamente. credo. E essa união vem do próprio Evangelho. Se a gente fixa o olhar em Jesus, a gente vai viver essa diversidade que o próprio Cristo reconhecia, o próprio Jesus reconhecia, né? Então, vai viver isso com paz, com amor, né? Amando o outro. Então, infelizmente, a gente vê pessoas, né? Graças a Deus não são a maioria, mas pessoas que vivem a sua experiência religiosa com ódio, com rancor, com raiva, né? Que coisa triste, é muito triste perceber isso, né? E aí pessoas brigando com os outros em nome da fé ou de uma suposta concepção de Cristo, né? Então, assim, esse Papa, o Papa Leão XIV, ele vem com esse lema, ele vai de fato ajudar muito a gente a perceber e a viver nessa união.
sabe, sem pensar essa polarização de conservadores e progressistas, fundamentalistas, tradicionalistas, né? Sei lá, a gente, ou tradicionalistas e progressistas da libertação, sei lá como se fale, né, sobre isso, né? Então, não existe isso, né? Então, eu penso que é importante, e ele vem com essa experiência dele, uma experiência também com uma teologia muito solidificada, muito profunda e muito mística. Você falava da mística, né? Maravilhoso isso. Quer dizer, perceber como o Papa Francisco também tinha uma mística, é a mística dos pobres, a mística de uma simplicidade, um despojamento. Esse também, né, o Leão XIV, vem com essa marca, sabe, de simplicidade e tudo mais, né? É muito importante isso. E parece que vai ser um papado também de muita oração, porque se começou com a Ave Maria logo na apresentação, é realmente uma pessoa que tem uma conexão profunda com a oração, com o desejo, né, de buscar essa união entre os cristãos. O fato dele Uhum. ter sido eleito em tão pouco tempo, com consenso do Colégio Cardinalício, Uhum. é super importante para a igreja. É uma mensagem É, muito clara que o Papa Francisco plantou sementes que frutificaram, porque o Papa exatamente. Francisco resistiu em vários momentos aos ataques que grupos conservadores da igreja, que não queriam mudanças. Uhum. Na verdade, a gente percebe também que existiam por trás desse suposto viés conservador, na verdade, uma motivação política de manter privilégios. Então, não Exatamente. era exatamente uma ideologia entre ser conservador ou ser progressista, mas Uhum. uma questão de manter privilégios políticos, né? E É, aí o Papa Francisco resistiu com muita, assim, pelo exemplo, pela exatamente. conexão da ideia, discurso, a fala e a ação, o exemplo. Ele Uhum. resistiu a esses processos e continuou transformando a igreja para a unificação. É tão bonito Exatamente. ver isso. É muito bonito e assim, uma palavra também no discurso, nas primeiras palavras do Papa Leão XIV, é a questão do diálogo e da escuta, né? Ou seja, é uma igreja que escuta, não é uma igreja que decide, que define, que manda de cima para baixo. É uma igreja que envolve o povo de Deus nos processos decisórios, nos processos de discernimento. É uma igreja que se abre aos discernimentos necessários para os tempos atuais. É uma igreja que não está fechada. E a gente percebe que ele, quando a gente falava ainda há pouco, né, sobre a questão da igreja primitiva, né, a igreja nasce assim, discernindo, acolhendo elementos culturais de outros povos, sabe? Percebendo e discernindo, decidindo o que nesse momento, né, é mais adequado para a evangelização, para a vivência do evangelho, para a vivência da mensagem do reino de Deus. Então, assim, é nesse sentido que aí entra toda essa dimensão da sinodalidade, né? A sinodalidade não é uma coisa que o Papa Francisco inventou, né? É uma dimensão da igreja, uma igreja que, ao longo dos séculos, ela escuta seu povo, ela precisa escutar, ela não fica presa numa estrutura hierárquica, né, imutável, sabe? Então a gente percebe hoje, eu acho que quando a gente está lendo esses textos dos Atos dos Apóstolos, a gente percebe, por exemplo, que ali, logo no começo, foi preciso, por exemplo, decidir para a eleição de um novo apóstolo, né? No caso, entra Matias escolhido pela comunidade. Então, assim, são processos que vão sendo repensados e refeitos à medida que a realidade se revela, né? Se impõe, né? As necessidades vão se impondo ao longo dos séculos. Então, nesse momento, o que a igreja precisa pensar? O que o sino está propondo? É que as comunidades possam também pensar os ministérios, né? Possam pensar e incluir, por exemplo, considerando as mulheres, por que não, entendeu? Essas são coisas, porque tem pessoas que ficam assim, não, mas sempre foi assim, vai ser assim, imutável. Não é, né, nesse sentido, quer dizer, é importante que o princípio continue, né, a essência do evangelho, ele nunca vai mudar, mas as configurações, né, o jeito de ser igreja, a gente vai, de fato, percebendo, e o Sínodo, a discussão, a conversa ao longo desses anos, dos últimos anos, exatamente propondo um discernimento acerca da questão dos ministérios na igreja e da questão dos processos decisórios. Isso também é muito importante. E a questão da formação também.
né, dos padres, dos leigos, leigos religiosos, tudo isso. Então, a igreja que se abre para pensar as respostas para o tempo, para os nossos tempos, né? Então é muito bonito isso, toda essa questão da mística que você fala, aliada a um compromisso social, a um diálogo com a cultura, a um diálogo com a sociedade de maneira bastante inclusiva, aberta, sem preconceitos, sem discriminações, sem exclusões que a gente está. É uma igreja muito samaritana, né? Uma igreja em saída que a gente tem falado. Uma igreja do Evangelho, né? De Uma Jesus. igreja do Evangelho de Jesus Cristo, isso mesmo, Padre Miguel. Infelizmente, nosso programa passa muito rápido. Vou fazer agora aqui a chamada da Rádio Nova Aliança, né? Lembrando que a rádio precisa de doações para sua manutenção. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos que sobrevive da providência de Deus. A ajuda do ouvinte é essencial para que nossa missão continue firme e seguindo o propósito de evangelizar. Nós então pedimos que você, se puder, faça sua doação pela chave Pix no pix@novalianca.org.br. Vou repetir, na chave Pix, pix@novalianca.org.br. Qualquer doação é importante, é a sua contribuição, o seu doar que faz com que permaneçamos vivos. Sigam nas redes sociais Rádio Nova Alianca BSB e também as redes sociais da Comissão Justiça e Paz, no @CJP Brasília. Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Lembrei com a Sintonia da Esperança do verbo esperançar, que o Papa Francisco tanto trazia como consolo aos pobres. E peço, Padre Miguel Martins, então, que você faça a sua despedida e comente um pouquinho sobre esse verbo esperançar e a manutenção do esperançar em Leão 14. Somos discípulos de esperança, né? Peregrinos de esperança. Nesse jubileu, né, da esperança, exatamente a eleição do Santo Padre, o Papa Leão XIV, traz essa perspectiva da esperança. Então, a gente resgata esse esperançar de Francisco, né? Que é o que nos constitui, e a esperança não decepciona, não desilude a gente, não defrauda, pelo contrário, a esperança é o que nos mantém fiéis ali no testemunho do reino de Deus para esse mundo, que é vida para o mundo, né? Como nos lembra Jesus. Então é isso, né? Eu queria me despedir por enquanto, né? Eu espero voltar outras vezes, dados os nossos ouvintes, né? Da Rádio Nova Aliança, né? Para quem eu de vez em quando vou presidir a missa, celebrar junto lá na rádio, tenho ido de vez em quando. Para vocês o meu abraço, minha bênção, a bênção de Deus para vocês e que Nossa Senhora continue inspirando, né? Em nós esse desejo de ser discípulos e discípulas missionários e missionárias desse Jesus que nos ama tanto, desse Deus que nos ama e que nos quer vivos e agindo pela paz e pelo amor, esperançando no mundo. Nossa, Obrigado. que lindo, Padre Miguel. Agora os ouvintes ficam com o comentário ao Evangelho semanal proposto pela nossa querida Simone Furquim, que é membro da Comissão Justiça e Paz. E aqui na Rádio Nova Aliança, a rádio que toca a esperança, a gente permanece sempre aos domingos, às 20 horas. E nas redes sociais do YouTube e do Facebook, se você quer rever este programa, no @CJP Brasília, é sempre aos sábados, às 11 horas da manhã. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, presidente da Comissão Justiça e Paz, e eu desejo a todos e todas uma semana repleta do amor do Evangelho, nesse grande esperançar que é este início de papado. Obrigada, Padre Miguel, como sempre, uma alegria ter o senhor por aqui. Nosso abraço aos ouvintes e fiquem com Deus. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é João, capítulo 14, de 7 a 14. Segundo o evangelista, Jesus está ciente de sua paixão, morte e ressurreição, e por isso faz um discurso de despedida e de revelação de sua identidade com o Pai. Jesus diz: Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Mas Filipe revela sua falta de fé. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Para Filipe, não é suficiente o que Jesus fez e ensinou. Filipe precisa de efeitos extraordinários. Jesus o repreende. Há quanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê,
vê o Pai. A comunidade joanina ensina que ninguém vê diretamente a face de Deus, mas o Pai pode ser visto por meio das obras do Filho, o Cristo. No texto, as palavras-chave são conhecer, crer e permanecer. Felipe caminhou com Jesus, mas até aquele momento não abriu seu coração para conhecer, crer e permanecer em seu caminho. O Evangelho nos revela a face do Pai em Jesus Cristo e nos interpela à conversão, a crer e a permanecer no seu seguimento. Esta é a vontade do Pai, que todos nós sejamos presença de Cristo no mundo a partir da prática do Evangelho, agindo em seu nome, conforme ele mesmo disse: se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei, amando e observando os seus mandamentos. Para isso, o Pai envia o Espírito Santo, que guiará seus discípulos fiéis. Ele será o Paráclito, o Espírito da verdade. Pedir em nome de Jesus Cristo não significa fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai, pois muitas vezes a vontade do ser humano é egocêntrica e individualista. Por isso, pedir em nome de Cristo é importante para não desvirtuar o propósito do Pai e legitimar as próprias ambições. Muitas vezes, em nome de Jesus, foram legitimadas violências contra as pessoas. Foram cometidas várias violências contra as pessoas negras, indígenas, mulheres, religiões de matriz africana e tantos outros povos. No discurso de saudação para toda a Igreja, nosso Papa Leão XIV exortou várias vezes para que o mundo construa pontes e não muros. Nosso Papa está em consonância com os sentimentos e ensinamentos de Jesus de Nazaré. Na construção de pontes é que poderemos conhecer melhor nossos irmãos e irmãs e romper com os preconceitos e, por sua vez, romper com o ciclo de violências. Pedir em nome de Jesus é reconhecer o infinito amor de Deus e, assim como os cristãos joaninos da primeira carta de João, no capítulo 4, dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém.